E aí, gente, tudo bom? Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou trazer para vocês mostrando o que é uma programação reativa e como aplicar essa programação reativa dentro do Android. Nela eu quero trazer para vocês o paradigma, como que ela funciona, até opções mais avançadas de operadores e tudo mais. Beleza? Gostou do vídeo? Já sabe, dá aquele joinha e se inscreva no canal para mais atualizações no futuro. Valeu! Hoje eu quero trazer para vocês o conceito de programação reativa, antes da gente entrar no código, antes da gente mexer. Tá? O que a gente tem por programação reativa? Primeiro vamos ver a programação imperativa, que é a programação comum, né, que a gente está acostumado. Então, vamos pegar esse exemplo, tá? Esse exemplo aqui, não se atentem à sintaxe, é um exemplo simples aqui, independente de linguagem. Eu declaro uma variável x, declaro uma variável y, 2, 3, declaro uma variável z, onde x é igual a x vezes y. Na programação imperativa, nesse momento z ele é igual a 6, tá bom? Aí vamos dizer que lá embaixo eu pego x e atribuo 10, em vez de atribuir 2. Nesse momento z ainda é 6, tá? Por quê? Porque ali quando eu atribuí z, eu fiz uma conta com os valores de x e y. Então, ali z é igual a 2 vezes 3. Então, são os valores, tá bom? Então, ele não muda, ele não tem nenhuma referência, ele não fica olhando ou observando x para saber que ele tem que mudar de valor. Ele tem aquele valor e ponto, tá? Aí, na programação reativa, vamos pegar o mesmo exemplo, tá? Então, eu tenho x, tenho y, z é igual a x vezes y. Nesse momento, z ainda é 6, normal. Só que na programação reativa, eu não atribuo apenas o valor. O valor reativo, ele olha para a variável de destino e se acomoda de acordo com a mudança. Então, quando eu atribuo x igual a 10 depois, no paradigma reativo, z agora é 30. Por quê? Porque z está observando x e aí então ele adequa ao seu valor conforme a mudança acontece, né? Ou seja, ele reage à mudança de x. Vamos dar um exemplo agora prático, tá? Imagina eu tenho uma lâmpada. Vou escrever um programa para acender uma lâmpada. Então eu crio aí um interruptor e aí no código do meu interruptor eu falo acenda a lâmpada. Legal. Aí vamos dizer que eu tenho mais 3 lâmpadas, né? Eu quero adicionar agora, em vez de uma, quero acender 4 lâmpadas. Aí eu tenho que voltar lá no meu código, falar lâmpada 1 acende, lâmpada 2 acende, lâmpada 3 acende e assim por diante, né? Então, eu tenho que pôr o código para cada uma das minhas lâmpadas acender. Coloquei 5, volto no código, lâmpada 5, ponto acende. E assim por diante. Ah, eu quero um novo interruptor. Eu tenho que fazer um outro código, interruptor, lâmpada 1 acende, lâmpada 2 acende, e assim por diante. Então, meu código ele sempre vai mudar de acordo com pela quantidade de interruptores e lâmpadas, né? Então, pô, adicionei uma quinta lâmpada, tenho que voltar no código, lâmpada 5 acende. Na programação reativa, tá? O modo de pensar é diferente. Então, eu tenho aqui 4 lâmpadas, tenho meu interruptor. Em vez de eu mandar as 4 lâmpadas acenderem, eu publico num local, numa string, nós vamos ver isso mais para frente, dizendo que eu acendi a lâmpada. Ó, lâmpada, ponto, acendi. As lâmpadas, elas vão estar observando esse string. Então, elas sabem que elas têm que acender. Então, opa, tá ali dizendo que está aceso, então eu vou acender. Se eu colocar uma quinta, sexta, sétima, oitava lâmpadas, elas vão olhar para o string e elas vão continuar acendendo. Eu não vou precisar mudar meu código. O componente da lâmpada, porque o componente da lâmpada ele é reativo. E se eu quero um outro interruptor,
eu posso implementar esse outro interruptor e a única coisa que eu tenho que fazer é dizer no string que eu acendi a lâmpada. E as lâmpadas vão olhar para dentro desse cara e vão se acender, porque elas estão olhando e elas vão reagir àquela mudança de valor. Vocês já fazem hoje programação reativa sem nem saber. Vocês já mexeram com Excel? A maioria de vocês imagino que sim. Então, vamos pegar um exemplo aqui no Excel. Vou colocar x, y e z, tá bom? Então, vou x igual a 2, z igual a 3. E aqui eu vou dizer no z que é igual a o valor de aqui, ó, célula 2 vezes a célula 3. Então, 2, 3, tenho aqui 6. Se eu trocar aqui x para 10, opa, y para 10, desculpa, eu tenho z igual a 20. Olha que interessante. Por quê? Porque a minha célula ela é reativa, ela está olhando para as células de origem, onde eu tenho o valor, e eu posso brincar com os números aqui, e ela sempre vai reagir a essas mudanças e me dar o valor atualizado. Então, a programação reativa nada mais é do que a gente implementar esse tipo de comportamento dentro do nosso código, tá? E isso tem uma série de aplicações, né? Imagina, por exemplo, aqui são exemplos simples, mas imagina, por exemplo, uma chamada para um API. Eu faço uma chamada para a API, espero o resultado, com aquele resultado eu reajo e faço alguma coisa, né? Trago controles na tela, exibo um grid e tudo mais. E aí, se eu fizer uma nova chamada naquela API e os dados alterarem, o meu código ele vai continuar olhando para aquele stream e ele vai se adaptar. O meu grid ele se adapta. Então, eu tenho uma série de aplicações práticas para esse código que são bem bacanas. Tá bom? Vamos ver isso agora um pouco no código. Vamos criar um exemplo prático aqui de como que a gente pode utilizar esse cara, né? Vou criar aqui, ó, no Android, projetinho vazio. Eu vou chamar aqui de examples, Kotlin, aqui na linguagem, CDK Lollipop mesmo. Coloquei aqui meu package name, tudo bonitinho. Vamos criar aqui o nosso projeto. Tá fazendo o loading do Gradle. Legal. O load do Gradle foi feito. Vamos fazer aqui um negócio bem simplão. Eu vou aqui abrir a nossa tela de layout, o Activity Main. Vamos pôr um split aqui. Eu vou criar um botão. Bem simplão. Um botão aqui. Tá? Mais nada. O que ele está reclamando aqui? Vamos ver. O que eu esqueci? Opa. Falta algum constraint aqui. Vou copiar o botão e copiar as constraints aqui. Pronto, fica mais fácil. Aí, ó, pronto, o botão fica bem no meio da tela. Legal. Vamos para o nosso main activity. Aí, padrão, né? Init, var, button, do tipo button. Vamos importar o botão, importamos, tá? Aí aqui a gente vai dar um button igual find view by id, r.id.button, né? Boilerplate.
Aí, com esse cara, nós vamos fazer o seguinte. Imagina a situação, né? Eu tô fazendo um login, aí eu vou lá e clico no botão. Só que aí, de repente, eu não dou um feedback na tela, não faço nada, e o botão fica lá ativo, enquanto a requisição tá lá rolando. Aí o usuário vai lá e clica um monte de vezes para a coisa continuar. Isso não é bom, porque isso vai disparar uma série de cliques a mais no teu código que você de repente não queria. Aí aí a gente, como é que faria? Faria um tratamento, vai lá, desabilita, verifica se está rodando, ou seja, uma série de variáveis de controle. Como que a gente poderia cuidar disso usando a programação reativa? Como que a gente vai usar o RX no nosso projeto? Tá? Primeira coisa, eu vou vir aqui, abrir o meu build Gradle e vou aqui pegar as referências. Vou pegar aqui a minha colinha. Legal. Então eu tenho 3 referências aqui, tá? Essas duas são as principais, que é o RX Android e o RX Java. E eu trouxe essa biblioteca aqui que é muito útil, que é o RX Binding. É uma biblioteca que ajuda bastante a gente a lidar com os controles. Vou usar esses 3 caras para o nosso exemplo. Tá? Então, trouxe, a gente faz aquele sync, e aí a gente pode utilizar esse código. Tá? Não se preocupem com o RX Java. Tá? O RX Java, o Java tem interoperabilidade com o Kotlin, então assim, não tem problema. A gente vai usar a biblioteca RX Java, que é a que existe, mas o nosso código é em Kotlin, tá? Então vou vir aqui na nossa Activity e eu vou implementar o seguinte. rxview, vou dar um import aqui, ponto, cliques. Ele espera o quê? Uma view, no caso um button, tá? Lembrem que todos os controles do Android herdam de view. Aí o que eu quero fazer com essa chamada? Eu quero que somente registrar os cliques se eles virem com mais de meio segundo a parte. Tá? Ou seja, se o cara ficar clicando, eu quero registrar só de meio em meio segundo no máximo. Então, eu tenho um cara aqui nessa função chamado throttle first. Tá? O que o throttle first vai fazer? Primeiro a gente vai passar aqui um tempo. Eu vou passar 500 time unit ponto milliseconds, né? 500 milissegundos, ou seja, meio segundo. E eu vou dar um cara aqui chamado ponto subscribe. Bacana. Então aqui no subscribe eu vou fazer um toast. Clique. Toast ponto length short ponto show. Tá bom? Então vamos rodar esse cara aqui e ver o que ele está fazendo. Se a gente olhar aqui para Activity, né? Tá aqui nosso exemplo, botão. Vamos começar a clicar. Ó, o Toast ele não fica piscando toda hora. Tá? Por quê? Porque eu faço um filtro no que está acontecendo aqui. Né? Então, eu pego todo o streaming de cliques que eu fiz aqui no botão e eu só processo pelo menos a cada 500 milissegundos, meio segundo. Tá?
Pô, Danilo, mas o que é essa história de streaming, essa história de, né, pegar um streaming, fazer um filtro, o que isso significa? Vamos voltar ali um pouco para o conceito para mostrar para vocês. Na programação reativa, a gente tem alguns conceitos que eu quero mostrar para vocês, tá? O primeiro conceito é o observable, observável, tá? O que é o observável? Observável é aquela string onde a gente publica o que a gente quer que seja processado, tá? Então, por exemplo, no exemplo do aplicativo, a stream era os cliques do meu botão. Então, os cliques do botão era o meu conjunto observável, tá? Que é os dados que vão ser jogados ali e as pessoas vão, os outros componentes vão observar e fazer alguma coisa. Se eu tenho um observável, eu tenho um observador, observer. Então, o observador é aquele elemento que vai tomar uma ação em cima do observável, né? Voltando naquele nosso exemplo das lâmpadas, o observador são as lâmpadas. Por quê? Porque as lâmpadas vão estar olhando aquele streaming de dados, né? Hora que tiver naquele streaming tiver ligado, a lâmpada vai lá e liga. Então ela está observando o streaming de dados, tá bom? No meio desse cara, a gente tem um cara chamado operador. O operador é o cara que vai modificar o streaming de dados para dar uma visão diferente para o observador. Então, no exemplo do nosso botão, eu coloquei ali vários cliques, mas eu coloquei um operador throttle que vai filtrar esses streamings para liberar no stream somente a cada meio segundo que ele vai liberar um cara na coleção observável, tá? Fator importante, o observável, que é a coleção, ela é imutável. Aí você fala, pô, Dani, como é imutável? Você colocou ali o negócio e tal. É que o operador sempre vai retornar uma nova coleção. Então eu tenho, no exemplo do clique do botão, os meus observáveis eram os cliques. Então os cliques eu estava fazendo ali super rápido, clicando. Eu coloquei um operator throttle, ou seja, que ele vai verificar a cada meio segundo, e ele vai retornar uma nova coleção observável, onde eu vou ter cliques a cada meio segundo. E o nosso observador vai olhar esse resultado que veio depois do operador, tá? Uma coisa legal do operador, eu não preciso ficar com um. Eu posso ter N operadores rolando na minha coleção. Então, eu tenho uma coleção de números, eu quero somente os pares. Eu posso colocar somente os pares, somente os maiores que 10, somente os menores que 100. Então, eu posso colocar uma série de operadores e a cada operador aplicado num observável, eu vou ter uma nova coleção que o observador vai estar olhando e agindo em cima, tá bom? O que são esses operadores, tá? A gente vai ver, eu vou passar uma documentação para vocês, mas você tem uma série, assim, o mais comum é o map, flat map. O map, o que ele faz? Ele mapeia uma coleção para outra. Então, por exemplo, eu tenho uma série de números, eu posso colocar um operador map, onde eu pego cada elemento da minha coleção e multiplico por 10. Então, o observador vai sempre ver aqueles elementos multiplicados por 10. Né? O map faz essa conversão. E aí vocês têm uma série de outros operadores que a gente vai ver com o tempo. Tá? Hoje eu não vou abordar todos, mas a gente vai fazer umas aplicações de teste aí, utilizando outros operadores, para vocês verem como é que funciona. Tá legal? Para ajudar vocês a entender como funcionam esses operadores, tem um site muito legal, que é o rxmarbles.com, que ele retorna, ele tem a documentação dos operadores reativos, tá? E aí, cada exemplo, ele coloca um operador e ele trabalha com essas bolinhas, com os marbles, para a gente poder entender melhor os exemplos, tá? Então aqui vamos pegar aqui um map. Aqui eu tenho o meu observável inicial, meu stream inicial de dados. Eu tenho um map. Meu map diz que para cada elemento, né, x, isso aqui é um lambda, tá? Para cada elemento x,
eu vou retornar 10 vezes x. E aí o meu observável de saída, em vez de ser 1, 2 e 3, aqui no caso é 10, 20 e 30. Tá? E aí, gente, eu tenho uma infinidade de operadores aqui que vocês podem mexer, né? Eu acho legal vocês estudarem aqui um pouco. Então, vamos pegar aqui o filter, né? Então, aqui eu tenho as minhas entradas, eu tenho um filter dizendo que eu quero só o que for maior do que 10. Ó, x maior do que 10. Então, 2, 30, 22, 5, 61, ele vai retornar apenas 30, 22 e 60. Né? E aí temos vários. Ignore elements, contador, eu quero onde os elementos iguais pass sejam maior do que 10, ele vai retornar quantos eu tenho, né? O que mais tem de legal aqui? Vamos ver, repeat tree. Então eu coloco 2 A e B de entrada, ele vai repetir essa coleção 3 vezes, né? E assim por diante. Então eu recomendo que vocês deem uma fuçada nesse site aqui para vocês aprenderem um pouco melhor. Tá legal? Para ajudar vocês a visualizar esse exemplo dessas streamings, operadores, dessa coisa toda, eu vou melhorar um pouquinho o nosso exemplo aqui do botão, tá? Eu coloquei um text view em cima e um embaixo aqui do botão. O que nós vamos fazer com esse text view aqui? Vamos lá na activity, eu vou declarar eles primeiro, né? Padrão, var, txt1, text view, txt2, text view também. Vamos atribuir txt1, find view para id. Vamos fazer a mesma coisa para o txt2. Tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um private int count1. Opa, perdão. Private var count. Opa, count2, tipo int, também igual a 0. Com as nossas variáveis declaradas, vamos melhorar aqui o exemplo então. Então eu tenho a nossa entrada, que é o rx.clicks, né? Então é aquele string de cliques que foram acontecendo. Eu vou usar um operador chamado map. Vou fazer um lambda aqui, ó, x. O que eu vou fazer, tá? Eu vou incrementar o contador 1 e eu vou atualizar o texto do contador, da caixa lá do contador 1 com esse cara aqui, com o valor que está em contador 1. E aqui eu vou colocar o x no final para ele voltar o mesmo clique. Tá? Então, o que eu estou fazendo com esse map aqui? Tá? Nada mais estou fazendo do que incrementando um contador e atualizando esse contador na tela. Aí eu vou aplicar outro operador, que é o throttle first. Lembra? Vamos fazer o filtro ali para pegar só cliques de cada meio segundo. Tá? Então, aqui eu vou dar um subscribe. Tá? Sempre tem que ter um subscribe. Se você não tiver um subscribe, a coleção não roda, tá? Então eu vou colocar um subscribe. No subscribe eu vou alimentar o contador 2. E vou atualizar o text 2. Então, count 2, toString. Então, o que esse código deve fazer para a gente? Tá? Então, primeiro ele vai atualizar um contador independente do throttle, ou seja, tudo que eu clicar ele vai pegar. Eu vou aplicar um outro operador, que é o throttle, que vai
pegar cliques, ele vai filtrar os cliques para pegar cliques de no máximo até cada meio segundo, tá? E por fim eu vou atualizar esse contador 2 depois que o meu operador throttle rodou. Então nós vamos rodar aqui o nosso app. Vamos ver esse cara aqui funcionando. Eu vou começar a clicar, ó. Ó, vocês podem ver que o contador de cima que não tem filtro, ele está atualizando conforme eu vou clicando. Enquanto o operador de baixo, que tem um filtro, ele só atualiza quando ele passa pelo operador do throttle. Tá legal? Esse foi o primeiro vídeo da série do RX Java, da programação reativa. Né? Nesse a gente viu o conceito, que é uma programação reativa, e mais ou menos como ela funciona. Tá? Nos próximos vídeos eu vou mostrar isso mais na prática, né? Como que a gente consome uma API de rede com o RX, como é que a gente manipula controles de tela, né? Para fazer algumas coisas. Então, eu vou, nos próximos vídeos, aprofundar mais aí no RX. Beleza? Espero que tenham gostado. Se gostaram, lembre daquele joinha, dá aquele like, inscreva-se no canal para mais vídeos daqui para frente. Legal? Um abraço a todos.